noite. Continuo me chamando Patrícia, sou uma discípula do Senhor Jesus, num processo de restauração, procurando viver um dia de cada vez. E por hoje estou muito feliz com a oportunidade de estar aqui mais uma vez para falar sobre a palavra do nosso Deus. E a todos vocês que nos assistem aí pelo YouTube, pela internet, para nós é um prazer poder estar junto com vocês, assistindo o nosso culto no lar, né? Então, sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube. E vamos lá, né? Falar um pouco aqui da palavra de Deus. E o nosso tema é família. Continua sendo família um tema muito rico, muito importante, porque a família é a base da sociedade, nós sabemos, né? E a família, ela tem a cada dia perdido realmente o seu lugar na sociedade. E nós achamos por bem, pela direção de Deus, de continuar com esse tema. E eu quero hoje falar sobre colocar a nossa casa em ordem, porque é justamente o que a sociedade está precisando, colocar a sua família, a sua casa em ordem. Se a gente abrir a TV, se a gente olhar as redes sociais, né, a gente pode ver como é que está a situação, porque a família está desequilibrada, a casa está fora de ordem. É filhos contra pai, é pai contra filhos, é vizinhos contra vizinhos e por aí vai, né? Ninguém se entende. Mas vamos lá. Para começar, eu quero ler com vocês 2 Reis 20, do 1 a 11. Que diz assim a palavra do Senhor. Naquele tempo, Ezequias ficou muito doente, e sua doença era mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi fazer uma visita ao rei e lhe disse: Assim diz o Senhor, ponha seus negócios em ordem e prepare-se para morrer. Você não vai sarar dessa doença. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor, lembre-se de como sempre procurei obedecer às suas ordens, com fidelidade, com um coração sincero. Tenho feito aquilo que o Senhor aprova. E Ezequiel chorou amargamente. Então, antes que Isaías saísse do pátio, a palavra do Senhor veio a ele outra vez. Volte à presença de Ezequias, o líder do meu povo, e diga: Assim diz o Senhor, o Deus de seu pai Davi. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, e vou curá-lo. Daqui a 3 dias você sairá da cama e irá à casa do Senhor. Vou dar a você mais 15 anos de vida. E também o livrarei das mãos do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa do meu nome e por amor ao meu servo Davi. Então Isaías deu as seguintes instruções: fervam alguns figos secos e façam uma pasta com estes figos e espalhem-na sobre as feridas. Eles fizeram essa pasta, aplicaram sobre a ferida e ele sarou. O rei Ezequias havia perguntado a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor vai me curar e de que eu poderei ir à casa do Senhor daqui a 3 dias? Isaías respondeu: o sinal de que o Senhor vai curar, vai cumprir o que prometeu é o seguinte: você prefere que a sombra do relógio do sol caminhe 10 pontos para frente ou 10 pontos para trás? A sombra se move para a frente, respondeu Ezequias. Faça-o voltar 10 pontos.
Então o profeta Isaías clamou ao Senhor que fizesse isso, e ele fez a sombra voltar 10 pontos no relógio do sol de Acais. Amém? Então, nós vamos desenrolar aqui o nosso texto nesse capítulo, né, de 2 Reis 20, do 1 ao 11. E aí você pode ler em casa depois. E vou falar aqui um pouquinho sobre a introdução que eu anotei. Você já imaginou uma casa de cabeça para baixo? Você já imaginou? Vivemos em tempos que a família perdeu sua referência de ser um lar. Tudo ficou ao contrário. As pessoas não gostam mais de ficar em casa. O casamento tem sido desvirtuado. A maternidade foi desvalorizada. Pouco sabe o que é uma família no sentido pai, mãe, filhos, não é verdade? E eu lhe pergunto, como está a sua casa? Você parando agora, fazendo uma reflexão da sua vida, como é que está a sua casa no momento? Ela está de cabeça para baixo? Ou ela é uma casa que está bem organizadazinha, no sentido família, né? Como é que ela está? Estão todos se entendendo? Estão todos caminhando juntos? Estão todos se ajudando? Como é que está a sua casa familiar nesse momento? Então, que você possa ficar com essa pergunta, certo? O rei Ezequias recebeu esta ordem do Senhor por meio do profeta Isaías para colocar em ordem sua casa. Talvez este colocar em ordem pudesse significar pagar as contas, nomear um sucessor para o trono, dividir a herança, pedir perdão a alguém que tenha ofendido ou diversas outras coisas, certo? Mas na hora que o rei Ezequias ouviu esta notícia do profeta, ele não pensou em nada disso, mas virou-se para a parede e orou humildemente ao Senhor. Ele entendeu que precisava colocar sua vida em ordem espiritual. Glória a Deus. E quantos de nós precisamos realmente parar, analisar a nossa vida espiritual e ver o que precisa realmente ser colocado em ordem? Eu lendo esse capítulo, eu vi aqui muita coragem desse profeta, sabe? Na verdade, desse rei, né? O rei Ezequias. Eu vi muita coragem dele de parar. Eu fiquei analisando. Se isso acontecesse comigo agora, será que eu ia ter essa mesma paz de conversar com o Senhor e dizer o que ele disse aqui? Não é? Que ele falou aqui no verso 3. Ó Senhor, lembre-se de como sempre procurei obedecer às suas ordens com fidelidade e com um coração sincero. Tenho feito aquilo que o Senhor aprova. Será que eu tinha essa coragem? Será que eu estou bem? Será que você está bem com o Senhor? Ao ponto de ter essa coragem de falar isso, porque Deus sonda o coração, Ele nos conhece, Ele nos vê, né? Então, que nós possamos realmente refletir sobre isso. E eu anotei aqui umas coisas aqui. Como organizar a minha casa? Como organizar? Nesse momento nós podemos fazer uma reflexão de como está a nossa casa. E agora eu vou falar um pouco como, de acordo com a Bíblia, como organizar essa nossa casa. Baseando na experiência de Ezequias, no verso 3, onde ele fez, né? Onde ele faz, na verdade, a pequena oração, que eu li agora para vocês, que ele pede para o Senhor lembrar de como ele
sempre procurou obedecer o Senhor. Eu anotei, será que Deus se lembraria o que eu e você tem feito em nossa casa? Será que Deus pode olhar agora e se lembrar do que eu e você temos feito na verdade em nossa casa, no nosso dia a dia? Será que Ele pode olhar para tudo isso que nós temos feito na nossa casa? Se nós temos lido a Bíblia, se nós temos orado, se nós temos levado a nossa família à presença do Senhor, se nós temos estado na presença do Senhor, procurando a presença dEle. Ou será que nós passamos o dia procurando os nossos próprios interesses? Na hora que vem a raiva, na hora que vem a dificuldade, nos reclamamos, falamos palavras que não se deve falar dentro da nossa casa, amaldiçoamos nossa família com palavras. Como é que nós temos agido na hora da dificuldade? Será que Deus pode se agradar de mim, de você, olhando para o nosso dia a dia? Será que podemos falar como o rei Ezequiel falou? Isso dá muito para a gente se pensar, né, no nosso dia a dia, como é que estão nossas atitudes diante do Senhor. Então, para colocar a casa em ordem, eu anotei aqui 3 pontos. Primeiro, precisamos observar a nossa vida espiritual. Ezequias pediu a Deus para se lembrar de que ele andou diante de Deus com fidelidade. Com fidelidade. Ele era fiel a Deus em sua casa, dedicou sua vida à oração, sua vida espiritual estava em ordem. Ele foi humilde. Ele pôde sim virar para a parede naquele momento de aflição e dizer para Deus: lembra-te de mim, Senhor, dos momentos que eu tive contigo, que eu tenho contigo, de sinceridade, de obediência. Lembra-se de mim. A vida espiritual, ela é o norte de tudo em nossa vida, certo? É o norte de tudo na nossa vida. Se a família é uma prioridade, então precisamos orar em família. Orar tanto pela nossa vida como com a nossa família. Porque, gente, nós estamos vivendo uma batalha espiritual diante desse mundo imensa, imensa. Acontece coisas no dia a dia que a gente fica pensando: meu Deus, isso é verdade? Cada coisa que acontece no dia a dia, sabe? Na família, nos lares, na sociedade. Há, gente, uma ação espiritual nesse mundo. E nós precisamos encher nossa casa, nossa família da presença de Deus. Precisamos estudar a Bíblia, ler a Bíblia, para a gente saber como se comportar diante das situações. Porque a Bíblia é um manual de vida. E se lermos ela todos os dias, estudando ela, analisando, não para ensinar as pessoas, mas para a gente viver em família. Então, se realmente priorizarmos isso com a nossa família, oração, Bíblia, ler o nosso manual de vida, para tantas pessoas que dizem que a Bíblia foi o homem que escreveu, né? Mas, para mim, ela vem de Deus, porque ela tem feito muita mudança na minha vida. Para mim, para minha família, ela tem sido um livro espiritual. Na minha casa, eu posso dizer para vocês que eu gozo de paz com a minha família. E eu sei que essa paz é porque nós temos buscado ler a Bíblia, orar, ter o nosso momento devocional em família todos os dias. Nós temos procurado fazer isso. E aí, eu e o meu esposo, nós temos procurado fazer isso, e a minha filha. Isso tem feito uma grande diferença na nossa vida.
Uma grande diferença. E eu sei que Ele quer também fazer a diferença na sua casa, na sua vida, na sua família. Se você fizer isso também. Porque não há estudo, não há sabedoria, não há nada desse mundo que possa nos capacitar para isso. Porque nós lutamos com temperamentos dentro de nós. Nós lutamos também com questão que trouxemos dos nossos pais, dos nossos avós, temperamentos também que atrapalham o nosso dia a dia. É a falta de paciência, é tanta coisa. E nós precisamos buscar esse lado espiritual, buscar Deus em oração com a nossa família, buscar a ler a palavra de Deus, que é o nosso manual, para que a gente possa ter essa vitória, para que a gente possa colocar a nossa casa em ordem. Então, gente, a vida espiritual, ela é o norte em nossa vida. Se Deus fosse lembrar do que você faz em casa, Ele vai lembrar do quê? Se Deus for agora lembrar do que nós fazemos no nosso dia a dia em casa, de que Ele pode lembrar? Você tem lido a Bíblia e orado na sua casa? Como eu falei, né? Lá na minha casa nós estamos procurando, já faz algum tempo, a fazer isso. Com isso nós temos ajudado a nossa filha a ler a Bíblia. Porque é como a Bíblia diz, é melhor que seja 2 do que 1, né? Tem tantas passagens da Bíblia que fala sobre isso, de que se a gente tiver um companheiro ali, uma pessoa ali para estar nos dando força, né? Hoje eu estou sem coragem de ler a Bíblia. Aí o outro diz, não, vamos ler, vamos continuar aquele capítulo, vamos lá e tal. Então, um ajuda o outro. E tem sido muito bom, muito edificante. Para colocar a nossa casa em ordem, também precisamos observar os nossos relacionamentos. Ezequias pediu ao Senhor para se lembrar também de que ele tinha um coração inteiro. Isso significa que seu coração não era dividido, ele era íntegro para com Deus e para com as pessoas, principalmente da sua família, de dentro de casa, o seu dia a dia, né? A Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. O segundo é o primeiro mandamento. E o segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Está em Marcos 12:30. Precisamos amar a Deus e ao próximo de todo o coração. Ter um coração íntegro significa não ser fingido, sem divisão. Por isso Tiago nos ensina a limpar nossas mãos e o coração, quando ele diz, purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Tiago 4:8. Nossos relacionamentos mostram se amamos ao nosso próximo, não é verdade? A forma que eu vivo com o meu próximo, a paciência, servindo, estando pronto ali para ajudar, tudo isso é o que mostra se realmente eu amo. Em casa é onde ficamos à vontade e mostramos quem realmente somos. E aí eu pergunto, quem é você dentro da sua casa? Você tem amado o seu próximo mais do que você mesmo? Seu coração está inteiro ou dividido? Para saber isso, basta analisar as discussões, as brigas do dia a dia. Basta a gente analisar isso, como é que está realmente. No momento de raiva, como é que está meu comportamento dentro de casa?
Será que a minha casa espiritual, a minha casa da minha família está realmente de cabeça para baixo ou ela está arrumadinha, né? Como é que está? Como eu me comporto diante dessas questões, nos momentos de discussões, de briga, de raiva? Se você tem falado palavras duras com quem você deveria amar, lembre-se de que a boca fala do que está cheio o coração, né? Mateus 12:34 fala isso. Para colocar os relacionamentos e o coração em ordem, basta perdoar quem te ofendeu e exercitar mais o amor. Então, eu pergunto nesse momento a você, marido, você tem amado sua família de todo o coração? Eu pergunto a você, esposa, você tem amado a sua família de todo o coração? Eu pergunto a você, filho, você tem amado a sua família de todo o coração? Porque a terceira ordem aqui que eu anotei são as atitudes, certo? Porque no verso 3 diz que Ezequiel na oração dele, ele diz assim: fiz o que era reto aos teus olhos. As nossas atitudes, elas realmente falam mais do que as nossas palavras. Então nós temos amado nossa família? As atitudes mostram quem realmente somos. Ezequias era um homem que tinha ações que glorificavam a Deus. O templo estava fechado. Interessante como nós estamos hoje, né? Com o nosso templo fechado. O templo naquela época estava fechado e a primeira coisa que fez quando se tornou rei foi mandar abrir o templo de Deus. Ele tinha atitudes. E restabeleceu o culto ao Senhor. Isso está em Crônicas 29, do 20 ao 36. Ele celebrou a Páscoa, que há muitos anos estava esquecida. Ordenou a coleta de dízimos e ofertas para a casa de Deus e para o sustento dos sacerdotes. Além disso, quando enfrentava os inimigos como Senaqueribe, né, naquela época, rei da Síria, antes de tudo, ele fez o quê? Orou ao Senhor. Ele buscou o Senhor em primeiro lugar. Então, qual tem sido as nossas atitudes? Nós temos nos ajudado dentro de nossa casa? Nós temos planejado junto dentro da nossa casa? Qual tem sido nossas atitudes? Como Ezequias mesmo disse em sua oração, suas atitudes eram retas aos olhos do Senhor. E não fazia apenas o que era certo aos seus próprios olhos. Ele obedecia à vontade de Deus. Glória a Deus. E muitas famílias não se ajudam. A mãe morre de trabalhar e não se ajudam. Em vez disso, estão todos sobrecarregando ela de trabalhos, de afazeres. Então, gente, nós precisamos amar nossa família com atitude. É se ajudar, um ajudar o outro, né? Os dois trabalham, chegar em casa, a casa está lá, tem o que fazer, as coisas lá, tirar uma poeira, varrer, tirar o pó e lavar uma louça. O homem e a mulher vai fazer isso. Por quê? Porque se amam, porque tem atitude. O amor, ele é atitude, né? Aí o homem fica sentado e a mulher vai lá arrumar a casa. Ela não sai junto com o seu marido para trabalhar. Quando chegar em casa também os dois têm que trabalhar juntos. É uma família. São atitudes que mostram realmente se nós amamos o nosso próximo, se nós amamos a nossa família. Tudo isso deixa a família de cabeça para baixo, né? Deixa a nossa casa bagunçada. Porque aí vai gerar o quê? Sentimentos
na cabeça ali da mulher, de que ninguém ajuda ela, que ninguém colabora. São também a situação de pais que não respeitam seus filhos, falam palavras torpes, palavras de maldição, e os seus filhos ficam tristes, não é verdade? E vai criando trauma de que você não presta, de que você não sabe fazer nada. Tudo isso deixa a nossa casa de cabeça para baixo. Esses filhos vão futuramente ter suas famílias também de cabeça para baixo. Nós temos falado muito isso aqui na igreja. Mas, como a palavra do Senhor diz, nós precisamos falar a tempo e fora de tempo da palavra do Senhor, não é? E são tantas coisas, gente, que a gente precisa ter atitude de parar, de analisar, de ver o que nós podemos fazer na nossa casa para ser uma casa realmente organizada. Muitas vezes somos assim, fazemos o que queremos e achamos correto, mas precisamos aprender a ter atitudes que sejam de acordo com a vontade do Senhor. Certo? Porque os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Fala em Provérbio 15:3. Então Ezequiel, ele pôde sim se voltar ali para o cantinho dele de oração e dizer: Senhor, olha para mim, eu tenho sido reto diante dos teus olhos, eu tenho obedecido tuas leis. Então Deus vê tudo o que fazemos, tudo, Ele contempla tudo. Às vezes a família está fora de ordem, ninguém sabe quem é quem, e é preciso definir os papéis. Muitas famílias são divididas porque cada um quer fazer sua própria vontade, não é verdade? Não, mãe, eu não vou lhe ajudar porque eu agora quero brincar no meu celular, eu quero jogar um jogo, eu vou assistir um filme, eu estou cansado, eu isso, eu aquilo. Então, não se ajuda. Quando todos querem o que Deus manda, há união. Mas se cada um buscar seu próprio interesse, há divisão, não é verdade? Como família, temos que buscar os mesmos interesses. Temos sentado, planejado nossos sonhos, nossos projetos. Como é que tem sido? Quais têm sido os nossos sonhos em relação a isso? A família, ela precisa se sentar e planejar seus projetos, né? A família é uma instituição constituída por Deus, de pessoas. E como é uma instituição que tem pessoas juntas, é preciso se sentar, analisar, avaliar, conversar, chegar a um acordo. Porque está lá, o pai tem um projeto, digamos, de fazer uma reforma na casa. Mas aí os filhos querem o quê? Comprar algo novo, né? Fazer alguma coisa que vai gastar. E aí é muito importante o pai, a mãe, se sentar e conversar, analisar e falar para os filhos: olha, vamos lutar junto, vamos aqui realmente nos organizar, economizar nisso aqui para que a gente faça essa reforma, para que a gente possa trocar o carro, para que a gente possa trocar a moto, para que a gente possa viajar. Precisamos economizar nisso aqui. Então, assim, somos uma instituição, família, precisamos ter organização, precisamos pensar juntos, analisar juntos, precisamos sonhar, né? Planejar aquilo que a gente quer, para que a gente chegue em algum canto, para que a gente realmente faça se cumprir, porque se todos não estiver caminhando no mesmo caminho, na mesma pegada, não vai dar. Um quer uma coisa, outro quer outra, e aí a casa acaba ficando bagunçada, não é verdade? De perna para o ar. Mas nós precisamos realmente observar isso aí. Quando colocamos nossa casa em ordem, mesmo que enfrentamos problemas como Ezequias, que ficou doente e recebeu
a triste notícia que iria morrer, Deus manda seus profetas, né, voltar e reverter a situação. Eu e você, nós temos essa oportunidade que Deus nos dá de colocar em ordem nossa vida espiritual, nossos relacionamentos e nossas atitudes. E Deus irá responder nossa oração e colocar nossa casa em ordem. Amém? Então desejo que você e eu possamos realmente analisar nossa vida, organizar nossa família, chamar, sentar, conversar e colocar nossa casa em ordem. Amém?